Saudamos a todos com a paz do Senhor. Irmãos amados, hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Urgência do Discipulado. A urgência do discipulado. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículo 19, e nos diz o seguinte: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática, ela nos fala assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. O ponto central da nossa lição nos diz assim: discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Na lição de hoje nós vamos estudar 3 tópicos, a saber, o que é o discipulado, o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço, e o terceiro tópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Irmãos amados, o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. O que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. O termo discípulo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 1, João e 12. Então, quando nós vemos nos evangelhos o termo discípulo, este termo se refere àqueles que são seguidores de Jesus, seguidores de Cristo. O discipulado ele se aplica ao ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Então, o discipulado ele tem esse objetivo, de fazer com que o novo convertido ele possa se desenvolver espiritualmente. A grande comissão. Vamos agora conversar um pouco sobre a grande comissão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, nos diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E o que é a grande comissão? A grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Vamos conversar agora um pouco sobre a educação cristã. A doutrina dos apóstolos, está lá em Atos 2:42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João 14:26. Então, irmãos amados, na igreja primitiva, os cristãos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, também, o novo convertido, na questão do discipulado, ele precisa conhecer as doutrinas básicas, as doutrinas profundas da Igreja do Senhor, para que ele possa crescer espiritualmente, para que ele possa se firmar espiritualmente. Vamos agora estudar sobre o tópico 2, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. A palavra. Os primeiros apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na atualidade, os apóstolos ainda eles nos ensinam aquilo que eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que eles aprenderam com o Mestre e deixaram escrito as suas experiências, tudo que eles deixaram escrito, a história da igreja. Então isso serve também de aprendizado para as nossas vidas. Então esse ensino da doutrina dos apóstolos se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus e depois do Pentecostes do Espírito Santo. A comunhão.
Atos 2 e 42 ainda. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Então, irmãos amados, a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Para o novo convertido, isso tem especial importância. À medida que ele vai aprendendo a palavra de Deus, as doutrinas básicas, à medida que ele vai conhecendo como funciona a igreja, o corpo de Cristo, que ele vai conhecendo a sua palavra, ele também passa a desenvolver a comunhão, ele passa a ter mais comunhão com os irmãos da igreja, né? com o corpo de Cristo. Ele se envolve, né? Ele começa a se envolver, ele começa a se firmar na fé. O serviço. O termo serviço, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado por alguém ou algo seguindo as suas instruções. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está lá em Atos 2, de 42 a 47. E aqui vamos estudar, para concluir, o tópico 3, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Irmãos, a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é uma ordem de Jesus. Então, discipular, evangelizar, anunciar a palavra de Deus às nações, não é uma questão de opção. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo, né, pregar o evangelho a toda criatura, ide às nações, ensinai as nações. Então, o verbo ele está no imperativo, não é uma opção, é uma ordem do Senhor Jesus para que todos nós possamos anunciar o evangelho. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Ou seja, o discipulado vai promover para o discípulo, para o novo convertido, o crescimento espiritual. Nós podemos até fazer uma comparação com a planta, né? Que quando ela está pequena, ela precisa ser regada, precisa ser adubada, precisa ser cuidada, para que ela possa estar forte, estar fortalecida, e assim ela crescer, e assim ela criar ramos, galhos, e possa ter firmeza para futuramente dar os seus frutos. Então elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos diz assim: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos amados, o ensino ele serve para o crescimento equilibrado. Nós precisamos orar, nós precisamos vigiar, mas também precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos não só crescer na graça, mas também do conhecimento, no aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Atos 9 e 31. Então, irmãos amados, uma consequência desse crescimento espiritual também é, para a igreja do Senhor, o crescimento numérico. Era assim na igreja primitiva. Os primeiros cristãos, eles pregavam, eles anunciavam, e a Bíblia nos mostra que muitas pessoas se convertiam, mesmo em meio a um tempo, a uma época em que havia muita perseguição. Mesmo assim, a igreja do Senhor sempre crescia, né? A igreja caía na graça de todo o povo e as pessoas eram atraídas pelo poder do Evangelho. Então, irmãos amados, a síntese aqui do tópico 3 é que o verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Para concluir, nós podemos fazer as seguintes observações.
Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. Outra observação importante que nós podemos fazer na conclusão é que a educação com base nos princípios cristãos, no caso o discipulado, é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. Então, a educação cristã contribui para que nós possamos ser também, além de melhores servos de Deus, nós também contribui para que nós possamos ser melhores cidadãos, possamos servir melhor ao nosso país, ao nosso bairro, na empresa em que trabalhamos, a termos um melhor comportamento, uma melhor dedicação também diante da nossa família. E fechando com a conclusão aqui, sabendo que a base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Então, todo discipulado, por mais que tenhamos algum conhecimento extra Bíblia, através de livros, através de comentários, mas nós devemos sempre saber que a base fundamental para todos nós, para o novo convertido, para nós que somos crentes mais antigos, é a palavra de Deus. Os demais livros ou os demais complementos, realmente eles servem para esclarecer, elucidar alguma coisa, mas tem que estar, deve estar em concordância com a palavra de Deus. Então, irmãos amados, que Deus nos abençoe e que possamos ter aprendido algo mais da parte de Deus nesta lição. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor para todos.